Com a chegada de um novo lote de vacinas contra a Covid, a Pfizer já entregou mais de 10 milhões de doses ao Brasil. E você vai ver ainda. Um estudo mostrou que a vacinação contra a Covid evitou 40 mil mortes de idosos. E agora que estão vacinadas, as pessoas da terceira idade procuram pacotes de viagens. Um urso feriu 4 pessoas e foi morto em uma cidade do Japão. O presidente dos Estados Unidos assinou a criação de um feriado para marcar a data do fim da escravidão no país. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A Pfizer completou mais uma semana com entrega de 3 lotes de vacinas contra a Covid. São 2 milhões e 400 mil doses da vacina. Já a chegada da vacina da Janssen foi adiada para a próxima semana. Com a chegada do avião com mais 936 mil doses da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech, a farmacêutica completou o envio de 2 milhões e 400 mil doses ao Brasil só nesta semana. Até o momento, 14 lotes dessa vacina chegaram ao país, totalizando 10 milhões e 700 mil doses. Esse número representa apenas uma parte do acordo de 200 milhões de doses negociados com a farmacêutica Pfizer, que trabalha em parceria com o laboratório alemão BioNTech. E a Janssen ainda não tem data para o envio de 3 milhões de doses, que seriam antecipadas do total de 38 milhões de doses compradas pelo governo federal. A previsão inicial para a entrega era a partir de julho, mas a antecipação de parte das doses foi anunciada por causa do prazo de validade das doses, que acabou sendo ampliado de 27 de junho para 8 de agosto. A Prefeitura de São Paulo fez um novo calendário para vacinação contra a Covid-19 na capital do estado. O objetivo do escalonamento por idades é evitar aglomerações nos postos. O fracionamento por idades entrou em vigor para garantir a oferta de imunizante para todos, já que o estado também repassa de forma gradativa as doses que recebe do Ministério da Saúde. Esse escalonamento por idade também tenta evitar filas enormes e aglomerações nos locais de vacinação. O grupo de 50 a 59 anos já foi fracionado por dia da semana. Começou na última quarta-feira e termina com a repescagem do grupo todo na segunda e terça-feira, dias 21 e 22. Já na próxima quarta-feira, começa o outro grupo, de 48 e 49 anos. Na quinta, dia 24 de junho, é a vez de quem tem 46 e 47 anos. E na sexta, os de 45 anos. Dessa vez, a repescagem entre as idades de 45 e 49 anos acontece no sábado, dia 26. Na sequência, a previsão é de que a vacinação seja de uma idade por dia, com a repescagem no sábado. Para evitar filas, a Prefeitura lançou a plataforma De Olho na Fila, para que a população possa verificar se há acúmulo de pessoas nos locais de vacinação. Os adultos com mais de 18 anos, sem comorbidade, já podem se inscrever na lista da chamada Xepa da vacina contra a Covid-19 nas unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo. A vacina contra a Covid evitou a morte de mais de 40 mil idosos no Brasil. É o que aponta uma pesquisa realizada em parceria com a Universidade de Harvard. Em 4 meses, a vacinação contra a Covid-19 evitou mais de 40 mil óbitos de pessoas acima dos 70 anos de idade no Brasil. O levantamento foi feito pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade de Harvard. Os pesquisadores analisaram as tendências de mortes por Covid e por causas não relacionadas ao coronavírus no período de 3 de janeiro a 27 de maio de 2021. Foram registrados nesse intervalo de tempo mais de 238 mil óbitos por Covid e 447 mil mortes por outras causas. O número de vítimas da doença aumentou em todas as faixas etárias a partir de fevereiro, quando a variante Gama, identificada em Manaus, se disseminou pelo país. O percentual de óbitos de idosos acima dos 80 anos caiu de 28% em janeiro para 12% em maio. Já na faixa etária de 70 a 79 anos, a proporção de mortes por Covid passou de 25% do total em abril para 16% na última semana de maio. A Prefeitura do Rio de Janeiro acelerou o calendário de vacinação e prevê imunizar todos os cariocas maiores de 18 anos até 31 de agosto. Em setembro, será a vez dos adolescentes com mais de 12 anos de idade. Pelo calendário anterior, a vacinação de adultos no Rio terminaria em outubro. A novidade foi anunciada hoje durante a divulgação do boletim da Covid no estado. Hoje e amanhã, quem tem 50 anos ou mais
pode ir a um posto para tomar a primeira dose. A partir da semana que vem será a vez de grávidas e mulheres que deram à luz recentemente. O Brasil já tem mais de 496 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia e voltou a registrar a tendência de alta nos óbitos após mais de 2 meses de estabilidade. O Brasil confirmou mais 2.311 mortes por Covid-19 em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, o país já contabiliza 496.004 vítimas da doença. De um dia para o outro, 74.042 novos diagnósticos foram registrados. Ao todo, já são mais de 17.702.000 infecções pelo coronavírus. Dados do Ministério da Saúde também indicam que a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.998 vítimas por dia, o que indica tendência de alta em comparação com 14 dias atrás. E a curva de novos casos está em 70.237 confirmações diárias. Esse número também voltou a subir depois de mais de 2 meses abaixo de 70 mil. Analisando a evolução da pandemia por regiões, podemos ver que agora 9 estados registram alta nas mortes. Amapá, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo. Já em estabilidade estão 16 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. 2 unidades da federação registram queda: Distrito Federal e Espírito Santo. Ontem foi o dia com o maior número de doses de vacinas aplicadas, mais de 2 milhões. Desde o começo da vacinação, o Brasil já aplicou mais de 85 milhões e 440 mil doses de vacinas. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 61 milhões de brasileiros receberam a primeira dose. Isso equivale a 28,9% da população. E mais de 24 milhões e 250 mil pessoas receberam a segunda dose. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. As pessoas com mais de 60 anos que já foram vacinadas estão se animando para retomar as viagens que foram adiadas ou não aconteceram por conta da Covid-19. As agências especializadas em pacotes turísticos para a terceira idade têm registrado aumento na procura por viagens para o segundo semestre. A Regina ama viajar, mas com a pandemia alguns passeios precisaram ser adiados. Ela tem 64 anos e faz parte do grupo de risco. Então, ficamos aqui esperando, aguardando que essa situação melhorasse, né? Que viesse a vacina, que os aeroportos fossem abertos, né? E que a gente pudesse retornar aos poucos, mas com segurança. Isso é muito importante, né? Agora, com a vacinação, muitos idosos que já foram imunizados se sentem mais confiantes e seguros em viajar pelo Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, quase metade da população brasileira com mais de 60 anos já tomou a primeira dose da vacina. Uma parte desse público já está programando viajar. E isso traz um certo ânimo para o setor de turismo, que foi um dos mais afetados pela pandemia. A Cíntia, que é dona de uma agência de viagem, conta que com a campanha de vacinação, a procura por viagens para o segundo semestre começou a crescer. Os roteiros nacionais são os mais requisitados. Estavam já se sentindo muito presas em casa, porque eram pessoas muito ativas, acostumadas a sair. E sempre a gente ligava, conversava com elas. E elas, quando que vai ser essa vacina? Agora a maioria, a grande maioria já está vacinada, estão todas felizes. Só algumas assim que ainda tem medo, mas a maioria já está querendo viajar, querendo sair um pouquinho de casa. Tá aumentando a procura, sim. Tenho até uma estimativa que eu fiz aqui, que já tem até mais ou menos umas 200 pessoas que fecharam pacotes agora para o segundo semestre. Que são várias viagens, né? Maceió, Curitiba, tem aqui para perto, Águas de Lindóia, em São Paulo. Então, são locais tudo aqui no Brasil que a gente está
conhecendo agora mais, né, o Brasil. Apesar de muitos já estarem imunizados com as 2 doses, a Cíntia reforça que os cuidados sanitários continuam sendo tomados. Ainda a gente está com todos os cuidados, né? Claro, que eu acho que vai mais um tempinho, mas com a vacina elas estão bem mais animadas. E a Regina só está esperando tomar a 2ª dose da vacina, porque os próximos destinos já estão definidos. Eu já tenho garantido Maceió em outubro. Antes eu vou para Santarém, Alter do Chão, no final de setembro também. Essa já está certa, já está garantida, já está paga. E agora eu estou vendo o roteiro para o Sul, em dezembro. Pelo tanto de tempo que eu fiquei sem viajar, já deu para fazer uma certa reserva para poder estar viajando agora para esse 2º semestre. A Caixa Econômica começou a pagar hoje a 3ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em janeiro. O saque para esse grupo estará disponível a partir do dia 1º de julho. E também recebe hoje a 3ª parcela quem faz parte do programa Bolsa Família e tem UNIS Final 2. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, o mundo todo já tem 177 milhões e meio de casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. 3 milhões e 843 mil pessoas morreram. No mundo todo, mais de 2 bilhões e meio de doses de vacinas já foram aplicadas. Depois do intervalo, você vai ver que um urso feriu 4 pessoas e foi morto no Japão. A gente volta já. As polícias civil e militar e a Guarda Civil Metropolitana fazem hoje uma operação na Cracolândia, no centro de São Paulo. O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão contra traficantes de drogas e armas. Pelo menos 3 pessoas foram presas. Algumas vias foram fechadas e linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado. O Senado aprovou a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Foram 42 votos contra 37. O texto foi modificado pelos senadores e, por isso, voltará para a Câmara dos Deputados. A MP precisa da aprovação final do Congresso até o dia 22, quando perde a validade. O texto prevê que a União vai reduzir a participação sobre a Eletrobras, mas garante o poder de veto na Assembleia de Acionistas. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 ouve hoje 2 médicos que se manifestam a favor do tratamento precoce contra a doença. Eles defendem o uso de medicamentos que têm alguns estudos, mas não a comprovação científica. A CPI da Covid no Senado recebeu os médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves. Eles são favoráveis ao chamado tratamento precoce para o combate da pandemia de coronavírus. O infectologista Francisco Alves defendeu o uso de medicamentos na prevenção do problema. Cloroquina tem mais de 70 anos de estudo e conhecimento, seu nível de toxicidade já é conhecido e os níveis considerados seguros para tratamento estão muito abaixo do nível de toxicidade. Por isso que chama muita atenção o que ocorreu no estudo da Fiocruz, que eu citei no meu discurso inicial. Eles não observaram o nível de toxicidade da cloroquina. E isso tem sido usado como referência até hoje, inclusive em meta-análises, como da revista Nature, para pesar desfavoravelmente contra a cloroquina. Esse estudo deveria ser ignorado e retratado pelo JAMA, porque ele foi absolutamente antiético e não respeitou os princípios básicos de biossegurança. O médico Ricardo Zimmermann também afirmou à CPI da Covid que é favorável ao tratamento precoce da doença para evitar o agravamento do quadro. O infectologista também afirmou que todo médico deve ter autonomia para tratar o paciente. Quem tem que dar satisfação para o familiar dele, se ele for mal, não é a Organização Mundial da Saúde, não é nenhuma sociedade, não é nenhum coletivo, é nós. E nós fazemos isso com base na nossa autonomia, na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CFM. Então, quem garante a nossa prática está nos defendendo
e nos permitindo que nesse momento de extrema coerção que alguns colegas estão sofrendo, a gente ainda continue a tratar a nossa população. Eu não quero obrigar ninguém a prescrever a medicação. Eu prefiro um médico que não prescreve porque avaliou seu paciente e achou que não havia necessidade, do que o médico que prescreve porque viu que o Carlos disse que tinha que prescrever. Está errado. Cada um tem que fazer aquilo que acha que é certo, da posse da sua autonomia e revisando aquele quadro, em particular do paciente. Pelo menos 70% das indústrias do estado de Mato Grosso do Sul estão sofrendo com a falta de matéria-prima. Um exemplo são as empresas que dependem de produtos recicláveis. A fábrica de produtos plásticos que nasceu no estado tem 15 anos. Para a construção civil, produz mangueiras de polietileno e eletrodutos, além de embalagens como sacolas, sacos para lixo. Mas desde junho do ano passado, a indústria sofre com a falta de matéria-prima. Nesses últimos meses a gente está tendo bastante dificuldade pela falta de matéria-prima que a gente precisa utilizar aqui na nossa produção. Então é uma coisa que vem acontecendo. 50 funcionários são divididos em 3 turnos. As máquinas trabalham 24 horas para atender a demanda, que aumentou cerca de 30%. Desde o ano passado, 70% das indústrias sofrem com a falta de matéria-prima. A alternativa é buscar fora do estado. Consequentemente, o preço aumenta. Nesses últimos 12 meses, teve a questão de dólar que subiu, que influencia, e vai gerando toda uma cadeia de aumento de preços, levando ao aumento do que era anteriormente. 95% da matéria-prima utilizada na indústria que nós acabamos de ver vem daqui, da indústria de recicláveis. Alguns produtos aumentaram a produção, mas outros diminuíram. Fabrício explica que com a paralisação das cooperativas, reduziu a produção de recicláveis. Com esses lockdown que teve nas cidades, grande parte dos catadores que trabalhavam não puderam trabalhar ou deixaram de trabalhar nesse período e esse material parou de vir para a nossa empresa para ser reciclado. Com isso, muitos produtos que poderiam estar na indústria foram direto para o aterro sanitário. Esse material ele não é coletado, ele vai ser enterrado, ele vai para o aterro, sendo que ele podia estar vindo para as indústrias como uma fonte de matéria-prima novamente. A vacinação contra a Covid-19 no estado da Bahia passará a ser feita por faixa etária a partir de hoje. De acordo com o secretário da Saúde, a Secretaria da Saúde, a decisão foi tomada porque a vacinação estava desproporcional entre os municípios. Antes, a imunização era feita de acordo com os grupos prioritários e levando em conta o percentual de vacinação contra a influenza de anos anteriores. Com a mudança, a distribuição das doses no estado também será feita de acordo com o número de vacinados de cada município. Se a cidade estiver com mais de 70% da população vacinada, as doses serão redirecionadas para os municípios que vacinaram menos de 50% da população. A medida estará em vigor até que a média de cobertura da vacinação no estado esteja igual. E a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará abriu o cadastro de jovens dos 12 aos 17 anos para tomarem a vacina contra a Covid-19 da Pfizer, que foi liberada pela Anvisa na semana passada para essa faixa etária. O cadastro pode ser feito na plataforma da Saúde Digital. Apesar de não ter um calendário oficial para a imunização desse grupo, a estimativa é de que a vacinação do público de até 18 anos seja concluída até o fim de agosto. A Força Aérea Israelense realizou bombardeios na faixa de Gaza entre a noite de ontem e o início da manhã de hoje, depois que militantes palestinos lançaram balões incendiários no sul de Israel. É a segunda série de bombardeios israelenses nesta semana em Gaza, um enclave palestino de 2 milhões de habitantes, depois de uma primeira onda de disparos aéreos na quarta-feira, em retaliação aos balões incendiários. O exército israelense afirmou que seus alvos estavam situados na cidade de Gaza e em Khan Yunis. Os balões e ataques aéreos são os últimos atos de violência que aumentam a pressão sobre uma trégua frágil entre Israel e o movimento islâmico Hamas. A trégua entrou em vigor em 21 de maio e encerrou 11 dias de combates intensos. Pouco depois dos ataques aéreos, militantes do Hamas abriram fogo com metralhadoras contra o território israelense. Um urso foi flagrado hoje vagando pelo aeroporto da cidade de Sapporo, no Japão. Ele feriu 4 pessoas e foi morto por atiradores.
O animal forçou o fechamento de escolas e causou sérios distúrbios nas ruas após ferir 4 pessoas, incluindo um soldado. As vítimas tinham entre 40 e 80 anos de idade. O porta-voz do governo pediu para que os moradores se mantivessem em alerta. Achei que o urso fosse quebrar a janela, porque estava vindo direto para minha casa. O animal mobilizou a ação de agentes pelas ruas da cidade e acabou morto a tiros por caçadores. As informações foram divulgadas pelo governo. Incidentes relacionados a ursos não são incomuns no país. A Sociedade Japonesa de Ursos e Bosques advertiu que os mamíferos têm sido cada vez mais vistos em áreas povoadas por humanos em busca de alimentos. Os Estados Unidos transformaram o dia 19 de junho em um feriado federal. A data marca o fim da escravidão no país. A assinatura da lei foi feita pelo presidente Joe Biden. Este é um dia de profundo peso e poder. Um dia em que nos lembramos da mancha moral, do terrível tributo que a escravidão teve no país e continua a cobrar. O que há muito tempo chamo de pecado original da América. Ao mesmo tempo, lembro-me também da extraordinária capacidade de curar. America's original sin. At the same time, I also remember the extraordinary capacity to heal. It makes an important statement. Quando estabelecemos um feriado nacional, isso faz uma declaração importante. Os feriados nacionais são algo importante. Estes são os dias em que nós, como nação, decidimos parar e fazer um balanço e, muitas vezes, reconhecer nossa história. To acknowledge our history. A maioria dos estados da União reconhece ou comemora o dia 19 de junho, que agora se tornou oficialmente o 12º feriado federal. Nesse dia, em 1865, os últimos escravos souberam de sua liberdade. Um general do Exército da União anunciou em Galveston, no Texas, onde a proclamação da emancipação de 1862 do presidente Abraham Lincoln ainda não vigorava, que a escravidão havia sido abolida no estado e em todo o país. A data ganhou uma relevância renovada nos últimos anos, com milhões de americanos questionando o legado de injustiça racial no país. Uma amizade formada na Austrália é, no mínimo, diferente. Os amigos são uma ave rejeitada pela família e uma cadela da raça Pitbull. Inseparáveis, a ave agora imita os latidos da amiga. A ave da família dos corvos foi rejeitada pelos pais e resgatada após cair do ninho. Ela foi encontrada em setembro passado muito fraca por Peg, uma pitbull. Durante a recuperação de uma semana da ave, a cadela acompanhava tudo de perto. Após o período, a ave não quis voltar para a natureza. Chamada de Molly, a ave tinha agora uma amiga e demonstrava muito carinho por ela. A dupla ficou inseparável e, para a surpresa da família, após um ano de amizade, começou até a latir para os outros animais. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde e bom final de semana.